A transferência de Mohamed Salah para um novo clube, Alphonso Davies, deixa o Real Madrid por causa do Barcelona, o novo clube de Neymar, o brasileiro já deixará o Al Hilal neste inverno, a derrota histórica de José Guardiola e o retorno de José e Mourinho para a Premier League inglesa. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e uma seleção quente das notícias mais interessantes até agora. Amigos, o próximo vídeo que estamos preparando terá 5.000 curtidas e continuaremos trabalhando sem folgas. Para aparecer amanhã, dê o seu like real hoje. Desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Pep Guardiola não pretende deixar a equipe em baixa. Como um verdadeiro capitão do navio, ele está pronto para ficar com o clube, mesmo se o Manchester City for rebaixado para o Championship. Na atmosfera já se sente a certeza de que Guardiola vai renovar o contrato. Se no início da temporada o clima era pessimista, agora os jogadores acreditam que o treinador ficará por mais uma temporada. O anúncio oficial pode aparecer antes da decisão sobre o assunto do clube. A liderança quer saber logo as intenções de Guardiola. Bem, para ter tempo de planejar o futuro. Isso atribui responsabilidade ao catalão. Ele tem que tomar uma decisão difícil em condições de incerteza. Se o clube continuar na elite, Guardiola prefere sair, mas não pode adiar a escolha. O treinador provavelmente ainda manifestará seu desejo de ficar na equipe e o desfecho será visto. Em caso de rebaixamento, ele terá a chance de fazer uma reformulação completa da equipe, o que pode ser um desafio interessante. Mas a equipe tem problemas óbvios. O catalão perdeu 4 jogos seguidos pela primeira vez na carreira. Desta vez ele foi derrotado pelo Brighton. Não é que eles tenham feito por merecer a derrota, porém não souberam aproveitar as chances. Mas os Sheiks sofrem uma derrota histórica, ao contrário do esperado. A zona mais problemática é o centro da defesa. Rodri está em apuros. Kevin De Bruyne está mais preocupado com sonhos de grandes contratos na Liga Saudita, onde não há pressão alguma. Gundogan, para ser sincero, está em declínio na carreira. E Bernardo Silva, apesar de animado, está pensando em partir. Principalmente se o time cair para a Série B. Muitos jogadores planejam deixar o Manchester City no final da temporada. Alguns por ambições profissionais, outros evitam torneios menos prestigiosos, e alguns apenas desejam mudança. Portanto, Guardiola provavelmente terá que ficar no clube por mais uma temporada, para preparar uma nova equipe e estabelecer uma base sólida para ele e seu sucessor. Isso é necessário, independentemente do resultado do processo judicial. Pep ainda é importante para o City. Mais uma temporada e depois ele pode sair, terminando sua fase na Inglaterra. Há também rumores de que, após terminar seu trabalho no Manchester City, Guardiola irá para a América do Sul para liderar a seleção brasileira. A federação precisa de uma nova perspectiva. A equipe, que sempre se orgulhou de seu estilo, perdeu seu antigo brilho e os jogadores não estão dando o seu melhor quando jogam pela seleção. Guardiola há muito queria testar suas habilidades na seleção nacional. E trabalhar com o Brasil pode se tornar um novo desafio para ele. Esta é uma chance de reacender a paixão pelo futebol e revitalizar um time que os fãs anseiam ver triunfar novamente internacionalmente. Guardiola parece estar cansado da Inglaterra. E ele está pronto para as mudanças. Mourinho ainda sonha em trabalhar na Premier League, mesmo após o campeonato turco. Observa-se um declínio na carreira do técnico português. Primeiro, ele ganhou o campeonato com o Chelsea, depois alguns troféus com o Manchester United e até conseguiu ganhar um troféu internacional em Roma. Mas ainda assim, a quantidade e a importância dos prêmios estão diminuindo. No entanto, o português continua a ser ambicioso. Segundo o portal autoritário, o próximo objetivo de Mourinho é trabalhar em Nicassali. Os truques não surpreendem mais os fãs de futebol. Aproximadamente desde a primeira temporada, Eddie Howe está no comando da equipe. O treinador vermelho mudou drasticamente a situação. Ele conseguiu, por seus próprios esforços, levar o Newcastle United, que lutava para sobreviver, para o meio da tabela do torneio. Ele levou a equipe para a Liga dos Campeões, quando a nova liderança assumiu o Jinjat. Mas já se passou mais de um ano desde aquele momento. E não há progresso. Na verdade, notou-se uma queda na equipe. Na última temporada, não nos classificamos para a Eurocopa, e atualmente estamos na parte de baixo da tabela. A liderança almeja mais, e os fãs, após os desempenhos na Champions League, anseiam por um lugar no top 4. Eddie Howe, como se fosse um pato. O treinador aplicou todas as suas ideias e não tem mais sugestões. Isso já ocorreu com ele enquanto trabalhava em Bournemouth. No início tudo estava indo bem, mas depois houve uma queda acentuada e ele foi expulso da Premier League.
Mourinho é capaz de inspirar a equipe para novas conquistas. Apesar de sua longa carreira e conquistas passadas, o português continua apaixonado pelo futebol. A última partida contra o Trabzonspor confirmou isso. Mas se Mourinho vier para Newcastle, será apenas por um curto período de tempo. Ainda duvidando de sua capacidade de trazer alguma filosofia vencedora para o time. Mas ele pode dar um impulso a curto prazo, mesmo para lutar por algum Eurocup. Além disso, sempre é divertido com o Mourinho. Ele sabe como aumentar a resistência. Estarei feliz em ver novamente o especial na Associação Paulista de Letras. As apostas estão do lado dele. Al está à beira da demissão. Ele terá sorte se conseguir chegar ao final da temporada. E Mourinho, caso você não saiba, tem um bom relacionamento com o dono do Newcastle. Eles se encontraram em algum jantar e, desde então, mantém o relacionamento. O português sabe como se vender e certamente já conquistou o coração da liderança. O Barcelona pode não ter recursos para registrar Dani Olmo, mesmo após um novo contrato com a Nike. O negócio em si já está fechado. O conselho ratificou o acordo. Os advogados da empresa americana revisaram e assinaram todos os documentos. Juan Laporte precisa receber o que é devido. Ele jogou com o Sneak por um longo tempo, escolhendo as condições mais difíceis. E depois ele foi direto para os concorrentes e ameaçou terminar a longa parceria. Depois, ele afirmou que as condições atuais não correspondem aos mercados reais. Os americanos tiveram que se adaptar. Eles abriram os bolsos e ofereceram a Barcelona uma quantia recorde. De acordo com a mídia, os catalães receberão 1 bilhão e 700 milhões de euros pelo novo acordo por 14 anos. Em média, eles ganharão 130 milhões por temporada. Entre os grandes europeus, ninguém sequer chega perto de receber tanto dinheiro de seu patrocinador técnico. No entanto, estranhamente, o negócio com eles não permitirá que Barcelona retorne à regra de 1 para 1. Lembro que, dependendo da profundidade do buraco financeiro, a liga impõe limites aos gastos de um ou outro clube. Isso deve ajudá-los a se manterem sob controle e gradualmente sair da crise. Mas isso só dificulta o processo. O problema com o registro de Olmo é que ninguém em Barcelona vai emitir de imediato um cheque de 100 milhões. O dinheiro chegará aos poucos, mas os catalães precisam de tudo de uma vez, e de preferência um pouco mais, antes da janela de janeiro. Isso é feito para que eles possam relatar à La Liga sobre seu saldo positivo. Se Barcelona não fizer isso, eles não verão o registro de Olmo. Mas você pode ter certeza disso. Joan Laporta encontrará outra solução para o caso. Ele buscará um novo desafio ou causará outra lesão a um jogador. De uma forma ou de outra, ele vai se virar. No entanto, a situação financeira do Barcelona no 4º ano de gestão de Joan ainda é preocupante. Afinal, as eleições estão próximas. É difícil chamar este ano de bem-sucedido para Kylian Mbappé. Na primavera, ele começou a ter problemas com Luis Enrique e a direção do Paris Saint-Germain. O treinador espanhol acabou sendo o refém da situação. Eles simplesmente lhe disseram o que fazer, e ele deveria obedecer, mas Mbappé ainda estava ressentido com ele também. No final da última temporada, houve momentos que indicavam que Kylian não jogaria pelo Paris Saint-Germain no futuro. E então, aconteceu a tão esperada transferência para o Real Madrid. Parecia que finalmente Mbappé havia escapado do pântano francês, e agora ele definitivamente vai se mostrar. Mas no campeonato europeu, ele não parecia inspirado por sua transferência. Ele não dominou os adversários como antes, e seu jogo permaneceu tão cinza quanto na temporada passada. Mas isso é em jogos pela seleção. Em Madrid, ele vai mostrar sua classe. Mas não. Antes do início da temporada, havia preocupações de que ele não encontraria um lugar no campo. Vinícius ocupa a posição favorita de Mbappé e está se destacando nela. Isso significa que Kylian terá que jogar no centro ou à direita. As expectativas de muitos especialistas se confirmaram. Mbappé não se adaptou à tática do Real Madrid. Além disso, ele se tornou a causa do desequilíbrio no jogo de equipe. Começou a se irritar com o treinador por não colocá-lo na ala esquerda. Ademais, ele incita seus companheiros a piorarem a situação com a demissão do técnico. Dizem que Ancelotti não está usando corretamente o potencial deles e não merece o trabalho com o time. Então, Mbappé já está tramando intrigas contra o italiano. Além disso, recentemente se soube do conflito com Deschamps. O técnico da França não convocou o jogador para os próximos jogos da Liga das Nações. Mbappé ficou ofendido e agora não quer ir para a equipe enquanto Deschamps a treina. Vários parceiros de Kylian apoiaram sua opinião. Eles estão cansados do mesmo treinador e não querem ver Zidane. Porque parece que onde quer que Mbappé vá, surgem problemas e caos. Quando exatamente ele se tornou a diva caprichosa a qual todos devem se submeter? Até recentemente tudo parecia normal. Ele venceu a Copa do Mundo com a seleção.
e chegou à final da Liga dos Campeões. Agora Mbappé está destruindo tudo o que toca. E tudo bem se ele simplesmente não conseguisse encontrar seu lugar no time. Para piorar, o francês não está se saindo bem em campo. Sim, além disso, ele está criando intrigas no vestiário. Agora imagine, estão pagando 30 milhões de euros por temporada para um jogador assim. Isso simplesmente não faz sentido na minha cabeça. Ficou conhecido quantos pontos Vinícius ficou atrás de Rodri na votação para a Bola de Ouro. Não vou prolongar muito a intriga e direi desde o início que o brasileiro perdeu por apenas 40 pontos. Isso é pouco, considerando o atual formato de votação, no qual até 15 pontos são concedidos para o primeiro lugar. Vamos analisar as razões que impediram o brasileiro de vencer a corrida pela Espada de Ouro. Além disso, ele era inferior ao Rodri. Eles são bastante superficiais, mas explicam bem como o Rodri acabou superando o brasileiro. A primeira razão que eu citaria é o comportamento de Vinícius em campo e fora dele. É notório que o atacante se comporta de maneira provocativa. Ele entra em conflito com os árbitros, com os jogadores adversários e simula de maneira vergonhosa. E faz outras coisas desagradáveis aos olhos. Por exemplo, vamos pegar duas recentes disputas contra Barcelona e Milão. No primeiro, Vinícius tentou provocar os jogadores catalães, até que Gavi entrou e ele deu um tapa nele. Moralmente, no segundo tempo, ele discutiu ativamente com cada decisão do árbitro, recebendo um cartão amarelo por isso. E você se lembra da sua queda cômica após um leve contato com Michael Mignan? Poucos jogadores de futebol famosos se permitem comportar de maneira tão feia. E agora compare Vinícius e o pequeno Rodriguinho. O espanhol nem tem redes sociais, ele não se envolve em escândalos. Mas ainda assim é um jogador-chave tanto no clube quanto na seleção. Mesmo atuando como meio-campista central, ele consegue se destacar tanto que seu desempenho é notado por treinadores, fãs e em cada jogo, só pense, eles penduram um colete personalizado no cabide. A segunda razão, surpreendentemente, é o sucesso do Real Madrid na última temporada. Para ser mais preciso, a forte performance individual de vários jogadores de uma vez. Veja, você é um jornalista e está pensando em como distribuir os lugares no ranking. Você dá preferência ao jogo de equipe e entende que na última temporada, a melhor equipe foi o Real Madrid. Você está diante de um dilema aqui mesmo. Você precisa escolher quem julga ser o melhor. Venus Bellinger ou Dani Carvajal? A escolha não é fácil. Mas você acha que Bellinger teve uma temporada individualmente mais forte e o coloca em primeiro lugar, tirando assim os pontos de seus parceiros Venus e Dani Carvajal. Esses dois fatores não permitiram que Venus levasse a Bola de Ouro, mas o futebol não perdeu com isso. Finalmente, pela primeira vez desde Pavel Nedved, o prêmio individual mais prestigioso foi para um meio-campista profundo. Na votação da Copa Troféu, tudo foi mais unânime. Lamine Yamal definitivamente superou seus concorrentes mais próximos, marcando 113 pontos, enquanto Arda Güler, que ficou em segundo lugar, teve apenas 26 pontos. Mas aqui não há nada para discutir. Yamal não só teve uma temporada forte em comparação com os outros jogadores de sua faixa etária. Ele foi um dos melhores jogadores do mundo. Yamal ficou em 8º lugar na votação para a Bola de Ouro. E isso diz muito sobre a qualidade das performances do jovem espanhol. 16 gols em 10 partidas. Esse jogador marcou quase 50% dos gols do time. E recentemente ele destruiu o Manchester City na Liga dos Campeões. Você já sabe de quem estamos falando? Claro, ele está na sua tela, Viktor Dekář. O atacante sueco cativou muitos fãs na última temporada. Ele parecia certo de sair na janela de transferências de verão. Mas ele ficou no Sporting, e parece que não foi em vão. Mesmo jogando na Liga Portuguesa, Dekář está fazendo toda a Europa prestar atenção. Qual que é o desempenho dele nos últimos 5 jogos? 11 gols. Isso é mais de 2 bolas por jogo em média. O último atacante a mostrar tal desempenho fenomenal foi Erling Haaland, e ele se juntou ao Manchester City. Agora, toda a Europa está se perguntando para onde o sueco irá após sua carreira fenomenal no campeonato português. Todos os melhores clubes da Europa estão de olho nele, não há dúvida sobre isso. Mas a Baviera parece particularmente entusiasmada. Mesmo com Harry Kane no elenco, a diretoria inicia trabalho para contratar o atacante sueco. Ele ganha a confiança do ambiente de Dekář aos poucos, mantendo-se atento. Se a Bavária está considerando adquirir um segundo atacante, provavelmente adotará um esquema com 2 atacantes centrais. Não imagino que um jogador tão habilidoso ficará no banco por um instante. Isso é pura traição para todo o futebol. E sabe para quem realmente seria útil a transferência de Haaland? Ao Real Madrid.
Se eles realmente tiverem coragem e venderem alguém como Vinícius Mbappé, eles precisam comprar um atacante. Tudo estava bem até Benzema se apresentar na equipe. Mesmo quando Bellingham atuava como atacante sombra, tudo corria bem. Mas quando pegamos um pacote de individualistas, tudo deu errado na hora. O Real tem uma filosofia. Deve ter jogadores com papéis definidos e uma mentalidade forte em sua equipe. E também deve ser liderado por um treinador psicológico e forte. Essa equipe não precisa de mais nada para ter sucesso. Quando se afastam dessa filosofia, os problemas surgem de imediato. Eles precisam de um atacante. A transferência de Doucouré pode ser a salvação para o time de Madrid. Mas eu gostaria de ver Shved no Liverpool. Mas com o tempo a situação dele só piora. Na nova temporada, nem o colocam em campo, percebendo que não vale a pena. A equipe está se virando sem ele por hora. Mas é apenas uma questão de tempo até que precisem do atacante central. Mbappé reclamou que não o colocam na ala esquerda do ataque. Ele, coitado, tem que jogar à direita ou no centro. Afinal, essa não é sua posição de destaque. Ele só pode mostrar todo o seu potencial quando joga à esquerda no ataque. É lá que ele pode aproveitar seus pontos fortes. Velocidade, drible e a perna direita trabalhadora. Mas é bom que Carlo Ancelotti o tenha ouvido. Quando a questão do vencedor foi resolvida na partida contra o Osasuna, os franceses trocaram flancos com Vinícius. Ele não se mostrou de maneira alguma. Certa vez Mbappé tentou driblar o defensor do Osasuna, mas chutou a bola para muito longe. E essa tentativa foi para fora. Em outra ocasião, ele teve uma ótima chance de marcar, mas de uma boa posição, chutou direto no goleiro. Assim, Mbappé se mostrou na ala esquerda. Ele marcou apenas um gol nos últimos 7 jogos contra o Osasuna. Depois que o brasileiro marcou um hat-trick, Mbappé nem sequer contra o Osasuna. Após o hat-trick do brasileiro, Mbappé não comemorou e foi o primeiro a deixar o campo depois do jogo. Lembra o comportamento de Ronaldo no Manchester United. Todos esperavam que seria um retorno lendário, mas os conflitos do português estragaram a impressão. O mesmo está acontecendo agora nas relações entre o Real Madrid e Mbappé. Ele está se rebelando contra Ancelotti, exigindo voltar à posição na ala esquerda, sem perceber que a posição não é o problema. Mbappé simplesmente desistiu. O que ele fez no último ano? Quais realizações você pode lembrar do francês? Ele não ajudou o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Não brilhou na seleção francesa. E o início no Real pode ser considerado um fracasso. Se não fossem os gols de pênaltis dados, sua estatística seria catastrófica. Mas mesmo assim é difícil descrevê-la com palavras positivas. O Real enfrenta outros problemas além do desempenho de Mbappé. Você deve ver a fúria de Vinícius e o fracasso de Kylian em nosso canal do Telegram. Eu fiz uma pequena pesquisa e posso afirmar com confiança que este é o melhor canal sobre futebol em todo o Telegram. E melhor ainda mais daqui em diante. O link está na descrição e no comentário fixado. Então, apesar da pontuação esmagadora, a partida contra a Osasuna será lembrada pelos fãs principalmente pelo lado negativo. No primeiro tempo, 3 jogadores do Real sofreram lesões imediatamente. Rodrigo foi substituído aos 12 minutos por lesão muscular. Ele vai perder o próximo mês. O brasileiro, por sinal, acabou de se recuperar de uma lesão anterior, mas ele terá que ficar de cama novamente. Mas isso permitirá testar os mais jovens. Como estão as coisas com a lesão de Eder Militão? No meio do primeiro tempo, o brasileiro caiu no gramado com gritos assustadores. E ele teve que ser carregado para fora do campo em uma maca. A assessoria do Real confirmou que Militão rompeu os ligamentos cruzados e perderá o restante da temporada. Enquanto isso, a defesa do Clube de Madrid já estava com problemas. Após a saída de Nacho, faltaram jogadores para substituir os zagueiros centrais. O maior deslize na política de transferências de Florentino Pérez e Ancelotti. É urgente pensar em algum plano genial para substituir o brasileiro. Felizmente, o futebol do clube está se adaptando ao jogo sem Militão. E o terceiro recebeu danos na equipe para o jogo sem Militão. E o terceiro a se machucar foi Lucas Vázquez. Ele não estará em campo por apenas algumas semanas. Mas como acabei de dizer, isso não é assustador, pois temos uma pausa internacional à frente, durante a qual o espanhol deve se recuperar. No último ano, o nome de Alphonso Davies foi ativamente associado ao Real Madrid. Desde a saída de Marcelo, os merengues não acham um substituto ideal para a lateral esquerda. Ferland Mendy não é um jogador tão brilhante e estável. Na temporada atual, é visível que ele mal consegue alcançar o nível de uma equipe tão grande. Ele será substituído em breve, mas ainda não se sabe por quem. Não é só o Real Madrid que está interessado em Alphonso Davies. Ele também é cobiçado pelo Barcelona e Manchester United. Hansi Flick quer ver seu ex-pupilo no Camp Nou. Ele contatou o jogador sobre uma possível transferência na próxima temporada.
Antes, todos tinham certeza da transferência do jogador para o Santiago Bernabéu, mas agora há dúvidas. Ainda assim, sob a liderança de Hansi Flick, Davis teve o momento mais brilhante de sua carreira. Depois que o técnico alemão deixou a Baviera, o desempenho do canadense caiu consideravelmente. A mudança para Barcelona significará para Davis um retorno sob a asa do treinador favorito. E também uma chance de se tornar novamente um dos melhores laterais do planeta. Falam de laços contínuos a favor do Real, que os madrilenos mantêm com o entorno do jogador. Ele poderia ter ido para o Santiago Bernabéu no verão passado, mas os madrilenos decidiram esperar até o fim do seu contrato para pegar o jogador de graça. Agora eles terão que competir com o Barcelona, bem como com o Manchester United. Mas a mudança para Old Trafford é arriscada, dado o futuro incerto dos Red Devils. O Manchester United não será rebaixado da Premier League, mas já afundou bons treinadores. Portanto, precisamos ver como a carreira de Amadima se desenrolará em Old Trafford. Creio que a disputa pelo defensor será entre os dois gigantes espanhóis. Uns têm bons negociadores e o status do melhor clube da história, enquanto outros têm um treinador ao qual Davis é fortemente ligado. Vamos ver quem acaba ganhando essa luta. A ida de Neymar para a Arábia Saudita pode ser considerada, sem exagero, a pior transferência da história do futebol. O clube saudita pagou 90 milhões de euros ao Paris Saint-Germain. Também ofereceu ao jogador um contrato de 2 anos de 160 milhões, além de benefícios, estacionamento privado e assistente pessoal. E tudo isso para ele jogar 7 partidas e marcar um gol em 1 ano e meio no time. O futebol tem vários exemplos de fracassos com contratações caras. A transferência de Antony para o Manchester United, Eden Hazard para o Real Madrid, Fernando Torres para o Chelsea. O fim da carreira do brasileiro após o término do contrato não foi previsto por ninguém, mas o próximo previu que o brasileiro terminaria sua carreira após o término do contrato. Mas o atacante quer continuar jogando futebol, se sua saúde permitir. 2 equipes americanas estão interessadas nele agora. Neymar pode se mudar para jogar com seus irmãos no Inter Miami. Ou ele pode voltar para o Santos, onde começou sua carreira no futebol. Por enquanto, o brasileiro está mais inclinado para a segunda opção. A direção do clube está disposta a investir para repatriar Neymar. Eles estão oferecendo a ele um salário fixo considerável, além de bônus de receitas de transmissão e vendas de mercadorias. O Inter Miami não possui condições de treino tão boas quanto o clube brasileiro. Ele ainda tem problemas com o teto salarial. Representante do clube afirmou que Miami não pode contratar jogadores caros no momento, a menos que a liderança da liga mude as regras de controle financeiro. Então eles poderão satisfazer as ambições financeiras de Neymar. Por enquanto, tudo indica que o brasileiro retornará ao Santos, sua cidade natal. Além disso, seu retorno pode ser uma questão de alguns meses. A liderança de Al Hilal está negociando com o jogador sobre a rescisão antecipada do contrato. O clube saudita pode se entender, não vê benefícios em Neymar em termos de jogo. É improvável que ele consiga recuperar sua forma e mostrar alta performance no meio-ano restante. Portanto, não faz sentido mantê-lo na equipe. É mais simples negociar uma rescisão e poupar uns milhões. De acordo com informações preliminares, o Brasil se tornará um agente livre, já na janela de transferência de janeiro. Como ele iniciará a preparação para a nova temporada na Série A? Aliás, Santos enfrenta dificuldades atualmente. No ano passado, ele foi rebaixado e foi para a segunda divisão. Mas com 3 rodadas até o final da temporada, ele está em primeiro lugar na Série B e quase garantiu seu retorno à elite. No Brasil, ficarão felizes em rever Neymar, especialmente em sua cidade natal, Santos, onde nutrem sentimentos especiais pelo jogador. O graduado de maior sucesso da academia desde a época de Pelé. Salah insinuou repetidamente uma possível saída do Liverpool no fim da temporada. Ele literalmente acabou de dizer que nunca esquecerá como foi marcar gols em Anfield. Parece que nem tudo é tão definitivo, mas a sensação não desaparece de que esta é a sua última temporada em Liverpool. E aqui está uma informação do portal Sport, que diz que ele continuará sua carreira nos campos de Barcelona. Ao mesmo tempo, Salah não parece ser o jogador que está pronto para se aposentar. Ele está em excelente forma, e de fato parece que ele encontrou um novo ânimo. Não queria que a mudança para a Arábia Saudita prejudicasse a carreira dele. Enquanto Salah pode mostrar futebol de alto nível, eu quero vê-lo no continente europeu. O ideal seria Liverpool. Porém, ele pode adiar a ida para a Arábia Saudita e optar pelo campeonato turco. Também não é a liga mais forte, no entanto, isso permitirá que Salah jogue em torneios europeus, provavelmente na Liga dos Campeões. O belíssimo Galatasaray se interessou por ele. Mauro Icardi sofreu uma lesão grave e ficará afastado dos gramados até o final da temporada.
Porém, o time ainda possui jogadores habilidosos o bastante para assumir as funções do argentino. Acredito que a liderança do Galatasaray não será ameaçada. Isso indica que ele disputará a Champions na próxima temporada. Além de participar na Champions League, o Galatasaray pode oferecer a Salah 20 milhões de euros por temporada, mais bônus de assinatura e extras, pelos quais a diretoria está disposta a investir na transferência do egípcio. No lugar de Salah, eu concordaria em me mudar para o campeonato turco. Se for o caso, claro, a escolha entre a Arábia Saudita e o campeonato turco. Eu prefiro Istambul, embora isso seja tudo, claro, até me mostrarem. Por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast, e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e Johanga amigos.